Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre os métodos quantitativos com vocês. Eu tenho formação em contábeis, pedagogia e tenho licenciatura plena em matemática também e sou mestre em ensino. Então, durante as nossas aulas, nós vamos ver muitos detalhes relacionados às informações de métodos quantitativos e ligado a várias disciplinas com vocês. Vamos dar uma olhada já nas nossas informações. Nós temos ali hoje para falar sobre as funções afim e também função quadrática. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, teleaula 1, para tratar dessas duas informações com vocês. Eu já inicio a aula conversando com vocês a respeito de um projeto de extensão que também vai ser disponibilizado para vocês com base nos dados que nós veremos na disciplina e aí utilizando esses métodos quantitativos para serem utilizados como ferramentas aí em utilização na Bolsa de Valores. É um curso de extensão muito interessante, se inscreva e faça parte. Muito bem, durante a nossa aula nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados a alguns temas, focando ali em função quadrática e também função afim. Vamos dar uma olhada nas informações aqui da contextualização da aula. Lembrando que função afim e a função quadrática, elas são aqui duas classes de funções, são utilizadas aqui não somente na matemática. A gente pensa lá sempre nos conceitos básicos de matemática para resolver os exercícios, mas nós podemos utilizar também na física, na economia, na engenharia, na administração e vários outros cursos que nós temos a opção da utilização desses métodos quantitativos. E dentro dessa perspectiva de cálculos e também apresentação de análises, nós vamos verificar assuntos relacionados à receita, a custos, a despesas, apresentações também de informações que essa disciplina ela pode ser utilizada no caso das tomadas de decisão. Para isso nós vamos focar numa determinada empresa e vamos trabalhar detalhadamente ali cada uma dessas informações. Vamos ao quadro para eu apresentar a empresa para vocês. Lembrando sempre que essas operações básicas de matemática aqui vão fazer parte, é claro, da nossa resolução, as noções primitivas, vamos falar de conjunto, elemento e pertinência, só que o desenvolvimento da nossa aula, vocês vão ver que é uma relação muito tranquila dos métodos quantitativos com essas informações. Olha lá, imagine que você seja dono de uma empresa e essa empresa ela fabrica bonés. Para melhor analisar os seus custos e também lucros, você decidiu estudar esses números utilizando funções, gráficos matemáticos, buscando aqui uma melhor organização com os maiores lucros, bem como o planejamento de extensão dessa empresa, ou seja, a gente vai trabalhar com a relação aqui da ampliação dessa empresa. E é interessante que durante todo esse desenvolvimento, nós vamos ter situações como apresentação de dados numa mesa de negociações para que decisões sejam tomadas. Eu quero mostrar realmente que os lucros da empresa eles estão acontecendo, então eu posso ter um gráfico e dentro desse gráfico eu posso trabalhar as funções afim, que ela tem uma linha reta mostrando esse crescimento ou então pode ter um decréscimo também. Eu posso ter uma reta crescente ou eu posso ter uma reta decrescente também, mostrando que essas informações podem acontecer. Dentro desses dados, nós podemos também mostrar um gráfico em que nós vamos apresentar uma parábola. A parábola ela tem um formato de sino e dentro dessa parábola nós vamos ver parábola com concavidade voltada para baixo e parábola com a concavidade voltada para cima. E aí nós vamos analisar pontos máximos, pontos mínimos dentro dessas informações, também sempre voltados à nossa tomada de decisão com base nesses dados. Vocês vão perceber também que quando nós trabalhamos essas informações, principalmente a identificação de gráficos, com os gráficos eu posso mostrar dados de uma pesquisa, eu posso analisar os dados de uma população e dentro dessa população eu apresento os gráficos e aí eu consigo realmente ter dados interessantes ali, sempre objetivando ali informações para que a gente possa tomar decisões corretas. Muito bem, a gente finaliza a nossa contextualização. Funções. Para entender um pouco sobre essas funções e como a gente vai colocar isso em prática, é sempre interessante a gente fazer uma contextualização antes para você entender como isso pode ser apresentado. Vamos aos nossos dados, vamos ao quadro.
Lei de formação de uma função, nós trabalhamos com um gráfico, que chama-se gráfico da função. Então vamos lá, vamos pensar no enunciado aqui, olha, considere um determinado posto de combustíveis que o preço do etanol seja R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecido ao valor a pagar? Então, a quantidade abastecida vai ser X e o valor a pagar vai ser V de X. É bem simples, olha, a gente coloca isso numa tabela, a gente dá para saber que uma pessoa que não abastecer nenhum litro não vai pagar nada. Porém, se ela abastecer 1 litro, ela paga R$ 2,40, 2 litros vai ser R$ 4,80. Essa lei de formação que nós montamos aqui, olha, R$ 2,40 é o preço do litro do combustível, vezes X. Isso é uma lei de formação, porque eu posso utilizar isso aqui para todos os meus cálculos. Olha lá, 2,40 que é a parte fixa, vezes X, que nesse caso vai ser 3, nós vamos pagar 7,20. E aí eu tenho aqui 2,40 vezes X, e esse X mostra para nós ali qual vai ser realmente a quantidade que vai ser pago a quantidade abastecida. Ou seja, essa lei de formação, que é a fórmula que a gente vai montar, seria uma forma generalizada. Com base nesse dado, eu consigo trabalhar qualquer informação. Se uma pessoa abastecer 150 litros, né, para colocar num caminhão, alguma coisa assim, se ela abastecer, se ela encher o tanque e deu lá 30 litros, é o que estava faltando para completar. Quanto ela vai pagar? Através da lei da formação, eu consigo saber exatamente quanto essa pessoa está pagando. Outro detalhe interessante dessa função é como esse gráfico ele vai aparecer para nós. Vamos ver novamente no quadro aqui. Vamos imaginar aqui uma outra situação, olha lá, uma empresa de táxi, ela cobra pela corrida um valor fixo de R$ 4,85. Esse valor de R$ 4,85, nós vamos chamar isso aqui a bandeirada. Você entrou no táxi, já é cobrado esse valor de R$ 4,85. A gente sabe que hoje a gente tem outras modalidades de transporte, Uber e tudo mais, a gente está pensando aqui na modalidade de táxi. Bandeirada, um valor fixo, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Construa uma lei de formação, ou seja, vai ser aquela lei de formação que eu vou utilizar para qualquer quilometragem que seja rodada dentro desse táxi, quanto vai ser o pagamento. Função que retorna o preço f de x para uma distância percorrida. Para entender isso, nós vamos também, a gente pode montar uma tabela que ficaria assim: distância percorrida, 0 km. Entrei no táxi, pago lá R$ 4,85, mais R$ 2,90 vezes a quilometragem minha aqui, que seria 0, então o valor pago vai ser R$ 4,85. A lei de formação vai ser R$ 4,85, que é o valor fixo, mais R$ 2,90 vezes X. O que é esse X, professor? O X vai ser a quantidade de quilômetros rodados por esse táxi. Vamos lá. Se ele rodar 1 quilômetro, nós vamos pagar R$ 4,85. Olha aqui, a função f de 1, esse 1 quer dizer que nós vamos rodar 1 quilômetro. R$ 4,85, que é o preço fixo, que é o que está aqui na fórmula, mais R$ 2,90 vezes 1 quilômetro rodado. Nós vamos pagar R$ 7,75. Tá, e se for 2 quilômetros? Função de 2. R$ 4,85 fixo, mais R$ 2,90 vezes 2, o valor a ser pago R$ 10,65. Tudo bem? E aí nós temos também, se ele for rodar 3 km, f de 3. Esse valor aqui é o valor de x. A gente substitui pelo 3 para mostrar que é uma parte fixa 4,85 mais 2,90 vezes x, que é 3. A pessoa vai pagar R$ 13,55 para essa corrida. Essa é a nossa resolução da informação do conceito de função. E aí, é claro, a gente consegue determinar esse dado e entender que quando eu monto essa minha função, através dela eu posso trabalhar qualquer cálculo. É claro que eu posso perguntar para vocês quanto uma pessoa vai pagar se ela rodar 30 quilômetros dentro desse táxi. A gente vai gerar o valor. Eu posso fazer uma pergunta diferente. Se uma pessoa pagar R$ 250, qual foi a quilometragem rodada dentro desse táxi? Aí eu sei que eu tenho uma parte fixa
Eu sei também que a minha variável x ela não está determinada, eu preciso fazer o cálculo disso. Aí eu resolvo isso passo a passo, utilizando as informações algébricas, contabilidade, a matemática básica, que a gente tem uma noção de fazer essa resolução, eu consigo determinar o quê? O valor de x, quantos quilômetros rodados nós temos para essa situação. Outro detalhe interessante é que eu posso demonstrar também esse gasto com essa função através de um gráfico. Eu tenho lá o valor que vai ser pago, posso determinar também uma reta que vai mostrar a quilometragem rodada por esse táxi e eu acompanho todos esses valores. Eu posso fazer um acompanhamento desses gastos dentro de informações que acontecem no meu cotidiano. Outro dado interessante, eu posso também utilizar a minha função afim para calcular, por exemplo, o valor que essa empresa está tendo de lucro com a venda de determinados itens. Eu sei que quando eu monto meu gráfico, se eu vender um item, eu tenho um lucro de 10, por exemplo. Se eu vender 2 itens, eu tenho um lucro de 20. Eu posso utilizar o eixo das abscissas, que é o eixo X do nosso gráfico, e o eixo das ordenadas também, para demonstrar essas informações. Se eu trabalhar com uma função afim, que ela vai ter uma especificação, nós vamos ainda entender um pouco mais sobre isso, que ela é ax mais b, sempre meu x vai ser elevado a 1. Ela é uma função de primeiro grau, sempre vai gerar uma reta para esse gráfico. Eu posso utilizar isso para várias situações, interessantes que a gente entenda que essa função afim, ela vai ter uma aplicabilidade também na prática. Como a gente vai utilizar isso, vocês vão conhecer como essa função ela pode ser entendida nas várias situações. É por isso que a gente vai dizer que os métodos quantitativos eles podem ser utilizados aí em várias disciplinas, em várias situações, e assim a gente encerra o nosso primeiro conceito. Resolução da nossa função envolvendo a nossa função afim. Vamos analisar os nossos dados para entender como eu resolvo essa informação utilizando a nossa informação de função. Vamos lá ao quadro novamente. Função de lucro, receita e custo. E aí é interessante aqui, olha, nós vamos imaginar que o preço da venda dos bonés seja R$30. Vamos ficar atentos aqui aos dados do nosso enunciado. Qual seria a receita obtida se eu fizesse a venda de 10 unidades? Ah, professor, aí está fácil. Está muito tranquilo. Vamos supor, então, que a partir dos balanços financeiros que foram apresentados lá pela contabilidade em anos anteriores, chegou-se à conclusão que, mensalmente, essa empresa ela trabalha com um custo fixo, aqui composto de R$9.000, vai ser o nosso custo fixo, e aquele valor que ele não vai mudar independente da quantidade produzida. R$9.000, mais um custo variável de R$20 aqui por cada boneco que vai ser fabricado. Então vamos analisar as nossas informações. Então perceba que eu tenho uma situação na empresa que vai fabricar o bonés, eu tenho um valor fixo, que independente da quantidade produzida, esse valor fixo a gente tem que pagar. Vamos imaginar que é o valor do aluguel, por exemplo, um valor fixo. E eu tenho também um custo que é variável, ele vai variar de acordo com a quantidade produzida. A gente pode imaginar que esse custo variável ele está relacionado à matéria-prima que é utilizada para fabricar esse item, no caso, o boné. Tudo bem? Valor fixo, valor variável, a gente vai saber o que mais o exercício precisa. Vamos continuar analisando nossos dados. Nesse caso, olha, com a produção, a fabricação e a venda de 750 bonés em um mês, tem-se lucro ou prejuízo? Precisamos analisar. Vamos analisar também uma outra informação. E se forem produzidos e comercializados 1.200 bonés? Nós precisamos saber se nessa situação eu tenho lucro ou se eu tenho prejuízo. E aí nós vamos trabalhar agora essa situação, colocando em prática os métodos quantitativos, utilizando essa informação para que eu saiba se eu vender 750 bonés, tem lucro ou tem prejuízo. De quanto? Eu posso apresentar isso nas minhas informações. Se eu vender 1.200 bonés, ou se eu vender 1.500 ou 2.000 bonés, qual vai ser o meu lucro? E de quanto também? Porque com base nessas informações, eu tomo outras decisões, porque eu sei qual é o lucro dessa empresa e com base nesse lucro, eu sei se eu posso contratar funcionários, se eu posso ampliar a minha empresa. Então, eu preciso saber um dado extremamente interessante e importante para a empresa. Primeiro, nós vamos entender qual seria o lucro se fosse vendido 30 bonés. Vamos verificar os nossos dados. Olha lá, lembre-se
Que o preço de venda de cada boné é quanto? R$30, professor. Muito bem. Se o boné for vendido, se nenhum boné for vendido, nós não vamos ter receita. 0 vezes 30, 0. Tudo bem. Se for vendido um boné, 1 vezes 30, R$30. E se forem vendidos 2 bonés, R$60 vai ser a minha receita aqui. A nossa lei de formação vai ser x vezes 30 ou 30 vezes x. A nossa primeira pergunta, ela estava relacionada, e se for vendido 10 bonés? Muito bem, nós fazemos lá 30 vezes x, que seria o 10, nós vamos ter um total aqui de R$300, que seria a primeira informação na venda dos nossos 10 bonés aqui, R$300. Muito bem, agora a gente tem esse dado, que já é um dado interessante para a empresa, porque ela sabe, eu já montei lá uma lei de formação, eu sei que eu vou utilizar 30 vezes x. Independente da quantidade que essa empresa vender, eu utilizo essa lei de formação e eu consigo saber exatamente qual foi a minha receita. E agora vamos para aquela segunda pergunta, lembra? Se vender 750, se vender 1.200 bonés, eu quero saber qual vai ser o lucro ou se vai ser o prejuízo. Vamos continuar no quadro. Olha lá, outro questionamento aqui em relação ao lucro ou prejuízo. Nós vamos ter o seguinte, função de custo. Nós sabemos que nós temos lá uma parte fixa de 900 e um custo variável de R$20 com a matéria-prima. Custo, o que é o custo? 900 fixo mais R$20 vezes o x, que é a quantidade vendida. E a receita? O valor de R$30 vezes x. A minha função aqui de lucro e prejuízo, para saber se está acontecendo, vai ser receita menos o custo. Se eu sei que essa é a informação que eu preciso, agora eu posso atender a expectativa do exercício. Olha lá, 750 bonés vendendo. Receita, R$30 vezes x, ou seja, 30 vezes 150, eu tenho 22.500, que é a minha receita. E o custo, professor? Olha lá, 9.000 fixo, R$20 variável, 20 vezes x, olha lá, 9 mais 20 vezes esse 750 aqui, 24.000. Eu quero saber qual é o meu lucro. Qual que é o lucro? O lucro vai ser receita, 22.500, menos o custo. Olha lá, se eu fizer a venda de 750 bonés, eu vou ter um prejuízo de R$1.500. Tá, e se eu vender 1.200 bonés? Olha lá, receita, 30 vezes x, 30 vezes 1.200 bonés, 36.000 vai ser a minha receita na venda de 1.200 bonés. E o custo? O custo vai ser 9.000 fixo, mais 20 variável vezes x. 9.000 fixo, mais 20 vezes 1.200 bonés. Resolvendo isso aqui, eu tenho 33.000, que é o meu custo. Será que eu vou ter lucro? Sim, olha lá. O lucro vai ser a receita, que é 36.000, menos o custo, que é R$33.000. Nesse caso, eu sei que o meu lucro vai ser um total aqui de R$3.000. E aí eu consigo saber, através dessas informações, que qualquer quantidade que for vendida aqui, eu consigo estabelecer o meu resultado. Vamos imaginar que essa empresa, ela pode perguntar qualquer situação e qualquer valor que nós podemos alterar aqui dentro desses dados, e com as informações apresentadas, eu vou estabelecer aqui certo isso. É claro que agora a gente só está verificando os dados através de uma função afim, ou seja, eu estou analisando os dados concretos ali pela relação de venda. Imagina que você é um tomador de decisão, você faz parte da gestão dessa empresa e foi apresentado essas duas situações para você. Você tem que saber lá quanto vai ser o lucro prejuízo se você fizer uma venda de 750 itens lá da sua empresa. É claro que você vai observar lá qual vai ser o seu custo para fabricar isso, se tem um custo fixo ou variável. Dentro dessas informações que foram apresentadas, eu consigo estabelecer um lucro ou também saber se vai ter prejuízo. É interessante isso para a empresa? Claro. Ela sabe que em determinados meses, por conta de uma sazonalidade, por exemplo, de acordo com o produto que a gente utiliza, eu posso justificar que esse prejuízo ele vai acontecer durante alguns meses. Mas, porém, eu consigo também estabelecer que em alguns meses nós vamos ter os lucros, e eu posso mostrar isso através de gráficos também, que seria uma outra forma de apresentação desses dados, e assim a gente finaliza a nossa SP.
função afim. E agora, para a gente tratar sobre a função afim e entender um pouco mais também como essa informação ela pode nos ajudar nas tomadas de decisões para determinada empresa, eu analiso fatos reais e alguns dados e eu utilizo todas as informações que são apresentadas em métodos quantitativos para que eu possa realmente ter dados e através desses dados eu poder analisar o que pode ser feito com lucro ou se pode gerar um prejuízo para a empresa. Vamos analisar os nossos dados, vamos verificar os conceitos, olha lá no quadro. Uma função afim, ela tem esses dados aqui que são interessantes. Olha, a função afim ela é uma função que vai de R até R, cuja lei de formação, f de x, é ax mais b. Tá? Uma função aqui de primeiro grau, em que o a ele pertence ao conjunto dos números reais, ele não é nulo, ou seja, não pode ser zero, e ele é denominado coeficiente angular. Então grava aí, olha, o a ele é o coeficiente angular. E o b, ele pertence também ao conjunto dos números reais e é denominado coeficiente linear. B é chamado de coeficiente linear, é o que a gente precisa saber aqui de uma forma interessante. A representação gráfica de uma função afim, ela é sempre determinada por uma reta. É o que a gente pode perceber. Um caso de função afim, f de x, 2x mais 3. O a é o cara que vai estar aqui com o x, ó, ax. E o b vai ser o número que vai apresentar, eu sei que A vale 2, B vale 3. E se fosse menos 5 e x? Olha, o x vem primeiro, o x é o que está em A, aqui nós temos um invisível, então A é menos 1. E o B vai ser menos 5. Então são informações interessantes ali para a gente começar a falar sobre essa função afim, entender como esses dados funcionam. Vamos lá, olha, vamos esboçar um gráfico aqui de uma função que nós vamos chamar de 3x menos 2, em que o A vale 3 e o B vale menos 2. Função afim, tá vendo? O x aqui é elevado a 1, vai gerar uma reta. Os valores de x, eles são apresentados 2, 1 e 0. Esses valores vão fazer parte aqui do meu eixo x, que a gente chama de eixo das abscissas. E eu tenho também o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Isso aqui seria o nosso plano cartesiano, muito conhecido aqui, as informações do ensino médio, por exemplo. E aqui dentro eu vou ter esse pontinho que vai ser chamado de coordenada. Vamos lá. A nossa função é 3x menos 2. Se x é 2, eu vou fazer y é igual a 3x menos 2. No lugar do x eu vou colocar o número 2. 3 vezes 2, 6, menos 2 vai ser 4. 4 vai ser o valor de y. Se eu sei que x é 2 e y é 4, a minha coordenada é 2 e 4. Vamos lá no meu gráfico. Eu tenho aqui o meu ponto em x2, está aqui, e y4. Olha lá, ele fica certinho aqui em cima do nosso plano cartesiano. Se o meu x for 1, eu fizer a resolução, eu tenho que a minha coordenada vai ser 1 e 1. Está aqui, ó, 1 em x, 1 em y, coordenada 1 e 1. Se o x for 0, professor, a gente coloca aqui na minha função, faço 3 vezes 0 menos 2, vai dar menos 2. Coordenada 0 em x e menos 2 em y. Sempre nessa ordem, sempre eu vou utilizar o x primeiro e depois o y. Como a gente coloca no gráfico? Vou pegar o 0 lá do x. Então o 0 vai estar aqui nesse pontinho aqui, 0, e menos 2 em y e coloca só um pontinho no menos 2. E aí eu gero uma reta, porque isso aqui é uma função afim que vai gerar uma reta para o nosso exercício. Tudo bem até aqui? Já para você entender que a função afim ela tem essa informação, que é uma informação interessante, que vai trazer os dados lá do meu gráfico. E esse gráfico sempre vai ser na forma de uma reta para vocês. Outro dado interessante, porque depois a gente vai utilizar essas informações também, nosso objetivo é a apresentação de dados. O que mais eu posso retirar de informação de uma função afim? Vamos mostrar para vocês novamente no quadro. Nós temos o 0 e o sinal de uma função afim. Vamos lá. O 0 de uma função afim é o valor de x0, que seria igual a esse valor a 0. Olha lá, dada a função 5x menos 10. Determine o 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 5x menos 10 e vou igualar esse valor a 0. Os valores de x, eles vão ser maiores que 0 ou vão ser menores que 0. E aí a gente trabalha um pouco aqui da nossa matemática básica,
em que eu vou isolar a incógnita 5x. Vou pegar esse 0,10 aqui, vou passar lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. Aqui quem está multiplicando passa dividindo. 10 dividido por 5, x vai ser igual a 2. Lá no gráfico, eu vou colocar esse número 2, ele vai ficar aqui, ó. X é igual a 2. Eu sei que todo valor que tiver abaixo de 2 vai ser um valor negativo e todo valor que tiver acima de 2 vai ser um valor positivo. Olha lá, se tiver 5x menos 10, eu sei que meu A vale 5. Aqui eu consigo determinar que o valor para x maior que 2 e para x menor que 2 na nossa resolução. Para determinar os nossos dados, vamos arrumar aqui que esse A aqui ele é igual a 2, que é o que nós estamos utilizando aqui no nosso gráfico. E esse gráfico ele pode ter uma função que ela pode ser crescente ou ela pode ser também uma função decrescente, dependendo o valor que nós conseguimos chegar na nossa função afim, e aí a gente já tem uma ideia de como esses dados vão ser apresentados. Eu igualo isso a zero, como ele é ax mais b, eu sei que ele vai gerar uma reta. É o que vai diferenciar depois quando a gente pensar numa função quadrática. O meu x vai ser elevado ao quadrado, eu vou ter uma outra situação para a gente analisar. Então, por enquanto, a gente só está verificando o quê? Dentro do nosso plano cartesiano, as informações que vão gerar uma reta. Ela pode ser crescente, eu vou gerar lucro, por exemplo, ou ela pode ser decrescente, se a gente estiver pensando ali na situação em que nós vamos gerar um prejuízo, por exemplo, para essa empresa. Tudo bem até aqui? A gente encerra aqui as informações relacionadas à função afim. Vamos calcular o lucro ou prejuízo que uma empresa ela pode ter, e para isso nós vamos utilizar as informações de uma função afim. Como isso pode ser apresentado num gráfico, por exemplo? Como eu posso verificar esse crescimento ou não dessas informações? Primeiro vamos aos nossos enunciados. Vamos lá? Eu tenho aqui, olha, você vai fazer a apresentação de apresentação contendo os seguintes dados. Olha lá. Primeiro, um gráfico com os lucros e prejuízo para a quantidade produzida. Você vai apresentar também os intervalos aqui de produção, para os quais há lucro ou prejuízo. E também você vai fazer uma apresentação em que o lucro do trimestre aqui, aumentado na produção, a gente está produzindo aqui 600 bonés, nós vamos para 1.200 da produção e o acréscimo será de 200 bonés mensais. Então eu vou começar com 600, aí no outro mês eu vou ter 800, aumentei 200, no outro mês eu vou ter 1.000 bonés e no outro eu vou ter 1.200. Então eu aumento essas informações, aqui ficou 12.000, é 1.200, e eu sei que eu chego no meu resultado ali sem muitos problemas. E agora é hora da gente fazer toda essa análise com vocês através da nossa função afim. Então eu preciso mostrar dentro do gráfico em qual situação acontecem os prejuízos para essa empresa. Qual é aquele ponto em que a empresa ela não tem lucro nem prejuízo? Eu posso pensar num ponto de equilíbrio contábil, por exemplo, que pode fazer parte dos nossos gráficos dentro de uma análise um pouco mais apurada lá das informações. Tudo bem, então vamos lá. Vamos analisar os nossos primeiros dados. Respondendo às nossas perguntas, primeiramente, vamos esboçar o quê? O gráfico de lucro ou prejuízo. É necessário construir uma função. Lembra, lucro é igual receita menos custo. A receita vai ser R$30 vezes X, que é o valor pago por um boné, e o custo, 9.000 fixo mais R$20 variáveis. A minha forma de lucro é receita menos custos. Receita, vamos colocar o 30 aqui, e esse aqui vai ser o custo. Olha aqui, eu estou fazendo uma subtração. Tem que resolver isso aqui. 30, se eu tirar dos parênteses aqui, o 9.000 fica negativo. Se eu multiplicar esses dois sinais, o 20 também fica negativo. 30x menos 20x vai dar 10x e o 9.000 eu continuo. Essa vai ser a minha lei de formação, 10x menos 9.000. E o primeiro dado nós podemos apresentar dessa forma. Olha lá, a gente já chegou na forma do lucro. Isso aqui
É a resolução, é a forma sintetizada do lucro que eu tenho que fazer a apresentação. Vamos lá. Se forem vendidos 400 bonés, vai ter um prejuízo de 5 mil. Professor, mas como a gente pode provar esse valor? Olha lá, vamos pegar aqui, ó, 10 vezes x. Vamos colocar aqui 10 vezes 400 menos 9 mil, que vai ser o meu custo. 10 vezes 400 vai dar um total de 4 mil. Menos 9 mil. O que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo aqui de 5 mil reais. Aí já estou apresentando aqui dados sintetizados. Se me perguntarem, eu consigo provar que esse dado está acontecendo. Mesmo vai acontecer aqui, olha. 10 vezes 600 vai dar quanto? Vai dar 6 mil. 6 mil menos 9, ainda continuo com prejuízo de 3 mil. Vamos analisar esse aqui. 14 mil. 10 vezes 1.400 vai dar 14 mil. Menos 9 mil na nossa fórmula, aí sim eu vou ter um lucro de 5 mil reais, atendendo à expectativa do nosso resultado. Olha como fica isso no gráfico. Olha lá, gráfico de 10x menos 9 mil. Só para você entender o que a gente está fazendo, olha, a gente mostrou lá para os nossos tomadores de decisão nossa primeira informação, que é mostrar em que momentos eu tenho lucro e em que momentos eu tenho prejuízo dentro dessas informações pela quantidade vendida. Agora eu quero mostrar isso num gráfico, que vai dar um impacto diferente, ali eu consigo saber exatamente qual é o meu ponto de equilíbrio, em que momento ele aumenta, em que momento eu tenho prejuízo. Olha o nosso gráfico como vai ficar. Vamos lá ao quadro novamente. Eu tenho aqui, olha. Se for vendido 400 itens, eu vou ter um prejuízo de 5 mil. Eu coloco meu pontinho aqui. Se for vendido 600, meu prejuízo vai ser de 3 mil. E se eu vender 800, eu vou ter um prejuízo de R$1.000. Esse ponto aqui, olha, está entre o 800 e o 1.000. Eu vou mostrar para vocês que aqui seria o 900. Se for vendido uma quantidade de 1.000 aqui, eu vou começar a ter lucro. E aqui, aquele que a gente fez o cálculo, se eu vender 1.400, eu vou ter um lucro de 5 mil reais. Isso aqui é uma função afim, por isso ele vai gerar uma reta. O nosso gráfico vai ser em formato de reta. Professor, dá para a gente mostrar esse ponto aqui, ó, esse 900 que nós estamos vendo no gráfico? Sim. Olha lá. Determinando x. Vou igualar a zero. 10x menos 900, que é a nossa função. Se eu igualar a zero essa informação, eu vou ter o quê? 10x, vou passar esse 9.000 para lá como positivo. Quem está multiplicando passa dividindo, ou seja, o meu x é 900. Esses 900 vai ser aquele momento em que a empresa ela não tem lucro e também não tem prejuízo. Se a gente pensar nessa informação, esse pontinho aqui de 900 seria o nosso ponto de equilíbrio contábil, tá? Que eu não vou ter lucro e também não tenho prejuízo nessa informação, por isso eu determinei o valor de x. Olha lá que a nossa apresentação, ela já vai ter um outro peso, nós vamos trazer dados mais interessantes numa mesa de informações lá com o nosso gráfico estatístico e todas essas informações falando, estamos utilizando a função afim, podemos determinar quais meses que isso acontece, realmente isso vai ficar uma apresentação muito interessante. E atendendo a outra expectativa, vamos fechar o nosso SP, olha lá. Ele estava aumentando as vendas em 200. Ele começou com 600, aumentou para 800, depois para 1.000, depois para 1.200. Dentro da fórmula, olha lá, 10 vezes x, 10 vezes 800, menos 9.000. E depois, 10 vezes 1.000, menos 9.000, e depois 10 vezes 1.200, menos 9.000. Se eu fizer toda essa resolução, eu sei que ao final do primeiro trimestre, são 3 meses, aumentando 200 itens em cada mês, eu sei que lá no final eu vou ter um lucro de R$3.000, uma outra informação extremamente interessante lá para os tomadores de decisão, porque eu sei que se eu aumentar essa produção todo mês, eu aumentar em 200 itens, eu sei que ao final eu tenho um determinado lucro, eu posso provar isso através dos nossos cálculos, deixando ainda mais interessante a nossa apresentação e a gente encerra aqui as informações sobre a nossa SP.
Nós vamos para o nosso momento de interação. Eu vou colocar aqui um exercício para que você possa fazer a análise dessas informações. Depois, tendo dúvida, você pode enviar para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês. Vamos dar uma olhada nos nossos dados. Olha, o valor pago aqui para uma corrida de táxi é dado... Lembra, a gente está montando uma lei de formação. Isso aqui é uma função afim. Olha lá, P, que é o preço, é igual a 6 mais 2,5K. Sabendo que uma pessoa ao final da corrida pagou quanto? Ele pagou R$41, professor. Eu quero saber quantos quilômetros ele percorreu dentro desse táxi. E aí, nesse momento, eu quero que você faça uma análise das informações aqui desse táxi, porque ele está colocando aqui que ao final está sendo pago quanto? R$41. Esse é o valor do pagamento. Vamos imaginar aí se ele estivesse pagando R$68,50. Você analisa os dados, sabendo como chega no 41. Imagine você se ele estivesse pagando R$68,50. Quantos quilômetros ele ia rodar nesse veículo? Daqui a pouco nós voltamos. Envie suas dúvidas. Já já nós estamos de volta. Muito bem, nós estamos de volta. A informação ela é apresentada e nós temos um dado que é muito interessante ali. Vamos verificar nossa resolução. Vamos ao quadro. Eu já mostro para vocês aqui. Olha lá. A gente só vai substituir o nosso valor. Eu sei que esse K aqui vai ser a quilometragem. O meu preço vai ser R$6 mais 2,5 vezes K. Ele está dizendo que o valor pago é 41. Eu faço 2,25K. Vamos passar esse 6 para esse lado aqui negativo. Eu vou ter 41 menos 6 vai dar 35, isolo 2,5K. Lembrando, quem está multiplicando passa dividindo, 35 dividido por 2,50. O pessoal fechou aqui a nossa resposta de 14 quilômetros. O professor já perguntou logo em seguida, tá, mas se fosse R$ 68,50, os alunos já colocaram ali o resultado que seriam 25 quilômetros, seria o que esse veículo ia rodar dentro dessas informações, tá? Se fosse 68,50, seria 25 quilômetros. Parabéns aí a todos que participaram, pessoal lá de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Pernambuco, vários polos participaram, estamos aqui com 194 polos conectados no momento, muito bacana aí a presença de vocês. Fizeram uma pergunta lá que era um coeficiente angular, o que era um coeficiente linear. Isso está dentro da minha função afim, quando eu tenho AX, B
AX vai ser o angular e o B vai ser o nosso coeficiente linear. Depois a gente vai aumentando essas informações com base nos outros dados. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Função quadrática. Função quadrática, ela é muito interessante. Ela já vai mostrar um dado diferente. Quando a gente pensa numa função afim, a gente pensa num gráfico que vai gerar uma reta. A função quadrática, ela tem uma particularidade. Qual é? É de mostrar essa informação através de uma parábola. Uma parábola que ela tem o formato de um sino. Ela tem a concavidade voltada para baixo ou voltada para cima. Essa é a nossa intenção para falar sobre essa função quadrática para vocês. Então vamos lá. Vamos analisar os nossos dados. Para conhecer um pouco mais dessa função quadrática, nós vamos dizer que a função quadrática é aquela lei de formação e agora nós vamos utilizar ax ao quadrado mais bx mais c, em que o a, que é esse item aqui, ele tem que ser diferente de zero, os valores de a, b e c, eles são chamados agora de coeficientes, tá? A gente viu o coeficiente angular e linear em função afim, agora os coeficientes da função quadrática vai ser a letra A, B e C. Muito bem. O ax ao quadrado é o nosso termo dominante. A apresentação gráfica em forma, da forma quadrática aqui da função quadrática, ela vai ter esse dado aqui, olha. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Eu vou ter uma parábola para mostrar essa informação para vocês. Isso é o que vai diferenciar. Outro dado interessante também que a gente precisa saber, os coeficientes de uma função quadrática. Qual vai ser? O A, o B e o C, que vai estar aqui, ó. O A, que vai estar ligado, toda vez que o item que tiver com x ao quadrado vai ser o A, quem tiver com x vai ser o B e quem tiver sozinho aqui vai ser a letra C. Para encontrar as raízes de uma função, lembra-se, a gente encontrava o x' e o x duas linhas, utilizando a nossa fórmula de Bhaskara. Aqui eu acho o x, fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2as. Professor, a gente vai colocar em prática essa informação? Sim, a gente vai saber um pouco mais dessa função quadrática e também vários outros assuntos que estão relacionados a essa equação. A gente chama de função quadrática ou uma função de segundo grau, em que na resolução sempre eu vou ter uma parábola para determinar os nossos resultados. Eu preciso saber que eu tenho que utilizar uma função lá, uma fórmula, que é a fórmula, é conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela pode ser apresentada a fórmula completa, que é aquela menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2as, ou eu posso também separar essa fórmula, encontrar o discriminante delta. Eu descubro quanto vale delta. Delta é o que está dentro da nossa raiz ali. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nosso professor, muita informação. Como que a gente vai conseguir assimilar tudo isso? A gente vai colocar em prática aqui para você também saber como essas informações elas podem também ter o nosso resultado. Quando a gente fala numa função quadrática, quando a gente fala que a gente vai encontrar os valores de x, a gente vai encontrar o valor de x' e x duas linhas, ele está relacionado ao quê? O nosso eixo das abscissas. É aquele eixo horizontal que a gente coloca no gráfico. Quando eu encontro esse dado, eu vou lá e coloco os pontos dentro dessas informações. Para você saber realmente como isso funciona na prática, deixa eu te mostrar um exercício utilizando a nossa fórmula. Olha lá. Esboce um gráfico em que a gente vai utilizar a nossa função quadrática. Olha lá, x ao quadrado menos 8x mais 12. Muito bem. O meu A, quanto vale o A? A é quem está com x ao quadrado. Olha lá, vale 1. E quanto vale o B? B é quem está com x, vale menos 8. E o C é o que está no final aqui. O C vale 12. Tudo bem? Aqui nós vamos fazer a nossa fórmula, só que ela vai ficar separada. Lembrando, a gente tem lá menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2as. Só que agora eu vou pegar essa informação que está aqui e vou determinar ela como discriminante delta. O delta vai ser esse cara que vai estar dentro da raiz. Então, olha lá, tá vendo? b ao quadrado menos 4ac. Eu estou trazendo esse dado para cá. O que é o b ao quadrado? O b é menos 8. Coloquei menos 8 aqui. E aí eu preciso entender o seguinte. O menos 8 está elevado ao quadrado.
Quando nós elevamos ao quadrado o número negativo, ele fica positivo. 8 ao quadrado é 64. 4 vezes o A, que é 1, e o B, que é o C, que é 12, que vai dar 48. Meu delta é 16. Completo a fórmula. Menos B mais ou menos delta. Tá vendo aqui, ó? Menos B, e agora o discriminante delta, eu estou colocando aqui, que é a raiz de 16. Menos B, quanto vale B? Vale menos 8. Então vai ficar menos 8. Menos é da fórmula. Menos 8 é do meu coeficiente. Mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes A. Quanto vale A? 1. Tudo bem. Até aqui a gente montou nossa fórmula. Professor, e aí a gente continua fazendo essas informações? Viram? Eu fragmentei a nossa fórmula ali de Bhaskara, eu encontrei o coeficiente e a partir dele eu dou continuidade às informações, né? A nossa equação de segundo grau, muitos alunos viram isso nas informações do ensino médio, a gente vem aqui e coloca isso, como isso vai ser transformado lá no nosso gráfico para os métodos quantitativos. Continuando lá, para a gente fechar nosso exercício, vamos lá? Muito bem, eu tenho mais ou menos 16, eu coloquei o discriminante aqui. Então, 8 mais ou menos, quanto é a raiz de 16? 4. Dividido, 2 vezes 1 é quanto? 2. Vou achar o x'. Vamos pegar aqui, vou colocar um número positivo e aqui eu vou colocar um negativo. 8 mais 4, dividido por 2. 8 menos 4, dividido por 2. Eu sei que os valores, depois da resolução, eu tenho x' vale 6, x2' vale 2. Olha aqui, ó, 6 e 2. Essa função que nós fazemos toda essa demonstração, ela vai gerar esse gráfico bonito aqui, olha lá. Zeros da função. Está vendo aqui, olha, o 2 que nós encontramos e o 6 também, é o valor que nós vamos colocar aqui no eixo x. Parábola com cavidade voltada para cima, porque o nosso x ali é positivo. Essa é a informação da nossa função quadrática, fazendo a resolução, utilizando a nossa fórmula de Bhaskara para chegar nos resultados, ali mostrando passo a passo para vocês como você chega nesse resultado. E assim a gente finaliza a informação da nossa função quadrática. Resolução da nossa SP, para a gente calcular o que a nossa metragem de uma área futura. Uma empresa, ela tem uma situação em que eu tenho uma área, mas eu quero aumentar essa área, eu preciso calcular todas as informações, a gente vai ver como a gente vai encaixar esses dados com a nossa função quadrática, que é a nossa equação de segundo grau. Deixa eu te mostrar como fica essas informações, vamos ao nosso enunciado, olha lá. Que função relaciona x área ao total do galpão, incluindo a atual? Em qual função relaciona x com o valor do investimento e quais os gráficos da função? Eu vou explicar isso para vocês passo a passo como ele vai funcionar. Primeiro, ele quer saber também qual a medida x para proporcionar uma área de 750 metros quadrados. Então são as informações que eu vou utilizar para a resolução do nosso item. Para você entender muito bem o que está acontecendo, olha lá. A nossa área aqui, ó, ela é um retângulo que está aqui. Vou mostrar para vocês o nosso retângulo. A área dele é obtida o quê? Multiplicando as medidas dos dois lados. Então, para eu saber quanto eu tenho de área nessa situação, eu multiplico 15 vezes 20. Ou seja, nesse caso, a área vai ser 300 metros quadrados. Multipliquei 20 metros, que é o que eu tenho aqui, por 15 metros, área 30 metros quadrados. Para calcular a área futura, o que vai acontecer? A empresa ela quer fazer uma ampliação, mas ela quer utilizar o mesmo valor que eu vou aumentar aqui na minha largura, eu quero aumentar no meu comprimento também. Por isso eu vou utilizar a incógnita x para isso. Como vai ficar? O meu lado que era 20 vai ser 20 mais x. E o lado que era 15 vai ser 15 mais x. Para eu calcular essa área, é só multiplicar também esse lado vezes esse lado. Beleza? Para a gente fechar isso aqui, primeiro eu calculei a área do quadrado, 15 vezes 20. Cheguei em 300 metros quadrados. Quero aumentar x metros no comprimento, x metros na largura, e a partir daí a gente começa a fazer nossas resoluções, porque eu preciso demonstrar esse cálculo
para mostrar a nossa variação, quanto vai custar isso para a empresa, para que ela precisa tomar uma decisão. E com base nesses dados é que ela vai gerar essas informações ali, quanto ela vai pagar por essa ampliação da empresa. Vamos continuar nas nossas informações. Logo, a função relaciona medidas em metros e a área futura. Os metros quadrados, olha, lembra da nossa área futura? 20 mais x e 15 mais x, comprimento e largura. Para eu saber qual vai ser a área futura, eu tenho que multiplicar lado vezes lado. Vou multiplicar esse lado vezes esse. Então, vamos multiplicar 20 vezes 15. Está aqui 20 vezes 15. Vou multiplicar também 20 vezes x. Está aqui, ó, 20 vezes x. Depois, x vezes 15. Está aqui. E x vezes x. Olha o que vai aparecer aqui, uma função de segundo grau. Ó, x ao quadrado, 335x e 300 vai ser a nossa função quadrática. Professor, o que é essa informação? Essa informação aqui é a nova área que vai ser apresentada para os tomadores de decisões. E agora, a partir disso, eu preciso saber quanto vai custar. Eu sei que eu tenho um galpão, eu preciso ampliar isso, mas a área que vai ser formada, eu já sei o que vai acontecer. Mas quanto custa isso para fazer essa ampliação? Eu tenho dinheiro lá, as vendas que estão acontecendo na empresa, vai viabilizar essa informação ou não? A gente tem que provar isso, a gente tem que mostrar os dados para que eles tomem as decisões. Vamos lá continuar a nossa resolução. A função de investimento. Quanto eu vou investir? A informação que eu tenho aqui, que o valor do metro quadrado custa R$ 725,85. A área minha vai ser o quê? A área de x menos 300. Professor, de onde saiu esse menos 300? É que esse menos 300 eu não vou pagar. 300 já é a medida que essa área tem. Por isso eu vou pegar a área total menos 300 vezes o valor, que é 725,85. É realmente o que eu tenho que pagar. Essa forma foi o que a gente encontrou, que é o x ao quadrado mais 35x mais 300. No slide anterior aqui a gente tem isso. Menos 300, que eu não vou pagar porque a área é construída, vezes 725,85, que é isso aqui, olha, o valor do metro quadrado. Resolvendo, eu tenho a minha função aqui, que é 725,85x ao quadrado, mais 25.404,75x, que é a resolução dessa informação. Mas e como a gente utiliza isso, professor? Olha lá, bem simples. Eu sei que a área da empresa lá é de 300. E eu sei também que se eu aumentar 1 metro em cada lado, ela vai sair de 300 para 336. Ah, tá, eu não entendi como isso aconteceu. Lembra que a gente tinha a nossa área que era 15 vezes 20? Eu multipliquei esses dois, deu quanto? 300. Se eu aumentar 1 metro, aqui, ao invés de 15, vai ser 16. E aqui vai ser 21. Multiplicar 21 vezes 16 vai dar quanto? 336. É o que eu tenho aqui, olha. Se eu aumentar 1 metro, vai passar para 336. Se eu aumentar 1 metro de cada lado. E se eu aumentar 2 metros, vai passar para 374, professor. E 3 metros, eu sei que, olha, montando o nosso gráfico aqui, mostrando a evolução, essa evolução é a evolução da área. Cada vez que eu aumento uma metragem aqui, eu também aumento o valor aqui, meu y. Muito bem. Se não for aumentado nada, eu vou pagar R$300. Melhor, são 300 metros, eu não pago nada. Se eu aumentar 1 metro, qual vai ser a metragem? 336, professor. 336. De onde saiu esse 26.130,60? É bem simples, olha lá. São 336 metros aqui no 2, menos 300. Porque 300 eu não vou pagar, 300 já é a nossa medida. 36 vezes o nosso valor, ele disse lá que o valor era 725,85 por metro quadrado. Se eu multiplicar 36 vezes 725,85, eu pago 26.130,60. Eu sigo esse mesmo padrão aqui para todos os outros dados. O nosso gráfico aqui, olha lá, se eu aumentar 1 metro, eu pago 26.130, que está aqui. E se aumentar 2? Pago 53.712. Eu vou levando todas essas informações e mostrando isso no nosso gráfico, que também pode ser apresentado através da nossa
equação de segundo grau. Essa aqui é a nossa próxima pergunta. Ele está dizendo, qual a medida proporcional aqui para que a área ela chegue a 750 metros quadrados? Essa aqui é a pergunta B. Eu vou pegar a nossa área e vou igualar a 750. Muito bem, eu coloco isso dentro da nossa fórmula de Bhaskara novamente. E vou fazendo isso passo a passo, porque eu gerei uma outra equação de segundo grau, que é x ao quadrado mais 35x menos 450. Você pode verificar esse dado acontecendo na resolução dessa forma. E aí, encontrando x' e x duas linhas, eu tenho um detalhe, olha. Eu cheguei em 0,45 e 10. Professor, pode ser 0,45? Não, porque eu estou falando em medidas. E aí, no caso, tem que ser o valor de 10 para a gente encerrar mais uma SP envolvendo as nossas medidas. Conceito de sinal de máximo e sinal de mínimo, como isso vai ser demonstrado dentro da nossa função quadrática. Eu vou gerar um gráfico e aí eu vou ter o ponto de máximo ou vou ter o meu ponto de mínimo. Vamos analisar as nossas informações, vamos ao quadro já para vocês entenderem que eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c. O que é isso? Vai ser a minha função quadrática. Se o a for maior que zero, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Então vai funcionar assim, a maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o a for menor que zero, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Então, se o a for menor que zero, eu tenho concavidade voltada para baixo. Ele fica feliz quando é maior e fica triste quando esse valor é menor. E aí eu vou ter os pontos, né, pontos de máximo e ponto de mínimo nesse gráfico. Outro dado interessante é aqui, olha. Vamos lá, vamos dar mais uma olhada numa função aqui. X ao quadrado mais 6x mais 5. Faça estudo dos sinais e determine se ela possui valor de máximo ou mínimo. E você tem que demonstrar também qual vai ser esse valor. Olha lá, equação de segundo grau está aqui. Vamos encontrar o delta. Qual que é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4ac. Vou mostrar para vocês de novo lá, olha. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Esse delta é o que está aqui, ó. A gente vai resolver ele aqui. Quanto vale o a? Ô professor, o a vale 1. E o b? O b vale 6. E quanto vale o c? Vale 5. Muito bem. Então tem b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é o 5. Resolvendo, o meu delta deu quanto? Delta deu 16. Eu trago essa informação do delta para o meu gráfico. E aí eu consigo analisar esse gráfico bem tranquilo com vocês aqui, para vocês a gente fechar a ideia de como eu calculo o ponto máximo e o ponto mínimo. Olha lá. Função quadrática, x ao quadrado mais 6x mais 5. Professor, mas como eu determino esse ponto aqui, olha, e eu digo se ele é ponto máximo ou mínimo? A gente precisa gravar uma fórmula para acontecer isso. Se eu quiser encontrar o x do vértice, eu vou usar a fórmula menos b sobre 2as. Eu sei que, vamos voltar aqui, o azinho vale 1, b vale 6 e o c vale 5. Olha aqui, a, b e o c. A fórmula, a gente tem que gravar. Menos b sobre 2as. Quanto vale o b? O b vale 6. 2 vezes a. Quanto vale a1? Tem 2 vezes 1. Aí eu vou ter aqui 6 dividido por 3, por 2 vai dar menos 3. Então, o meu x do vértice vai ser menos 3. E o que a gente vai fazer com esse valor? A gente vai lá no gráfico e vai dar uma olhada. X do vértice aqui no eixo das abscissas, x do vértice. Quanto é que deu? Menos 3. Eu venho aqui e coloco um pontinho aqui no menos 3. Tranquilo, vamos fazer agora o y do vértice. Como é que vai fazer? Vai ser menos delta sobre 4a. Quanto vale o delta? O delta, nós fizemos o cálculo anteriormente, o delta nós chegamos a 16. 4 vezes a. O a vale 1, 4 vezes 1, está aqui 4. Mas eu não posso esquecer de manter o meu sinal de negativo para essa informação. Muito bem,
16 dividido por 4 vai dar 4. Y do vértice. Vamos lá para o eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui, olha, eixo Y. E vamos encontrar o menos 4. Ele vai estar aqui embaixo. Menos 1, 2, 3, menos 4 está aqui, esse ponto. E aí eu encontrei os dois pontos lá no meu gráfico. Esse gráfico, sempre a gente tem que ter uma ideia interessante, que o gráfico ele vai ter o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e o eixo das abscissas, que é o eixo X. Eu vou utilizar as informações para encontrar X do vértice e Y do vértice. Qual é o meu objetivo? É saber se essa informação ela vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo. A gente já consegue ter uma ideia, mais ou menos, porque lembra que a gente falou que o Azinho, se o A ele for maior que zero, a minha concavidade fica feliz, concavidade voltada para cima. Se o A ele for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Quando essa concavidade é voltada para cima, eu tenho o ponto aqui embaixo, que é o ponto de mínimo. Se a concavidade é voltada para baixo, eu vou ter o ponto lá em cima, que é o ponto de máximo. Pessoal, mas vamos verificar isso no gráfico, ver como é que fica? Vamos fechar nosso exercício lá, para vocês terem uma noção disso. Localizei os dois pontos, menos 3 e menos 4. Olha lá, menos 3, menos 4, eu vou ligar esses pontos, que vai estar aqui, olha, o meu ponto. Tá, por que esse gráfico está com a concavidade voltada para cima? Simples, professor, porque o A, aqui, A é igual a 1, ou seja, ele é maior que zero. A é maior que zero, concavidade voltada para cima, como está aqui. E os outros pontos também, a gente vai encontrar, se eu fizesse o valor lá de x' e x2', eu poderia conseguir encontrar aqui, determinar os valores do nosso ponto do eixo x, e assim a gente fecha o nosso item aqui sobre a função quadrática. Calcular o preço de venda, e esse cálculo também, como é que eu vou fazer essa utilização e encontrar o cálculo do preço de venda utilizando os dados envolvidos nos métodos quantitativos. Primeiro vamos analisar essas informações e depois colocar em prática o que a gente aprendeu. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a informação é que se o seu sócio agora quer recuperar o investimento, aumentando o preço da venda dos bonés. Atualmente são comercializados 2.400, tá? É um dado hipotético aqui, 2.400 bonés por mês. São vendidos a R$30 cada um. Para que tudo ocorra de modo planejado, ele se adiantou. Ele fez uma pesquisa lá com os consumidores e estimou que para cada X reais acrescido no preço de cada boné, são necessários a venda aqui de 2.400 menos 60x unidade por mês. Ele já determinou essa função. Isso aqui ele vai ser apresentado no enunciado para vocês na resolução de qualquer exercício que trate aí de uma função. Então eu tenho esse dado aqui que seriam as vendas. Agora eu preciso saber o quê? Eu quero saber a informação mais interessante aqui, olha lá. Qual deve ser o preço de cada boné para que a receita seja a maior possível? E agora nós vamos analisar a seguinte informação. O que ele está querendo? Ele quer saber, ele já determinou uma função lá pela quantidade vendida. A gente sabe que já tem o preço de venda desse boné, mas ele quer entender qual a quantidade que ele vai vender para ele ter o máximo de lucro. Quando a gente pensa em máximo e mínimo, a gente já começa a pensar numa função quadrática em que eu tenho o valor máximo e tenho o valor mínimo para apresentar esses dados. Então vamos entender como isso vai ficar resolvendo passo a passo aqui o exercício para você. Vamos lá. Considere que o preço do boné atualmente é quanto? R$30. Seja acrescido X reais, o novo preço será R$30 mais X. Esse é o nosso objetivo, saber por quanto esse boné ele vai ter que ser vendido. O boné nessa faixa de preço, eles são vendidos aqui a 2.400 menos 60x, que já foi a fórmula apresentada para nós aqui. Lembre-se que a função da receita é obtida multiplicando a quantidade vendida pelo preço. Então, se eu quero saber qual é a minha receita, eu multiplico, se custa R$30, 2 bonés, multiplica 30 vezes 2, a minha receita vai ser 60.
Nesse caso, a receita vai ser a função das vendas aqui, olha, ele falou que são vendidos 2.400 menos 60x. Está aqui, vezes o valor que nós vamos vender. A receita vai ser a quantidade vendida vezes o nosso valor, que é 30 mais x. Agora eu preciso fazer a resolução disso. Como vai ficar? Vamos fazer 2.400 menos 60 vezes 30 e vamos fazer também 2.460 menos 60 vezes x. Resolvendo toda essa informação, eu sei que eu vou multiplicar os nossos dados aqui, 2.400 vezes 30, 72 mil. 60x vezes 30, 1.800x. 2.400 vezes x, 2.400x. 60x vezes x, 60x ao quadrado. Resolvendo tudo, eu tenho menos 60x ao quadrado mais 600x menos 7.200. O que é isso aqui? É a minha função quadrática. E agora, a partir da função quadrática, eu consigo saber qual é o preço que eu tenho que fazer a venda desse item para que eu tenha o lucro máximo. Já dá para a gente entender que essa função ela começa com o x, ele é negativo. O que vai acontecer com a minha parábola? Minha parábola ela vai ter a concavidade voltada para baixo, porque o meu A é negativo. Se ela é voltada para baixo, eu vou ter o meu ponto de máximo, que é isso que ele quer. Qual é o preço máximo que eu posso vender para atingir a expectativa desse meu exercício? Já foram apresentados dados como o valor da minha receita, que seria 30 vezes x, e ele fez uma pesquisa também e já determinou qual vai ser a fórmula da venda. A gente está colocando em prática isso para saber por quanto esse item vai poder ser vendido. Atualmente ele é vendido por R$30. Qual é o preço máximo que eu posso vender para atingir a expectativa da fórmula? Mas essa fórmula é a expectativa o quê? Dos consumidores. Ele já fez, é como se ele tivesse feito uma pesquisa de mercado para saber o quanto esses consumidores eles querem pagar por esse novo item. Eu faço uma pesquisa de mercado em várias situações, mas nesse caso eu estou trazendo esse dado para as informações do método quantitativo. Eu trago isso para uma função quadrática. Vamos ver como fica esse resultado? Vamos lá. Nós já determinamos a nossa função quadrática, que é menos 60x ao quadrado, mais 60x mais 72 mil. Temos que o A, que é esse item que vem aqui, ele é menos 60. Isso quer dizer que ele é menor que zero, vai fazer com que a concavidade do meu gráfico ele seja voltada para baixo e eu tenho aqui o meu ponto de máximo. Para fazer isso, eu vou usar o quê? A fórmula de x do vértice. X do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a's. Vamos resolver? Menos é da fórmula. Quanto vale o b? O b está aqui, ó, 600. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes, quanto vale o a? Menos 60. Menos 60 aqui. Aqui eu tenho um menos que multiplica o 600, vai ficar menos 600. Menos 2 vezes o 2 vezes menos 60, que vai dar menos 120. Ou seja, a minha resolução do x do vértice aqui vai ser 5. O que a gente faz com esse valor? O preço atual é R$30, o novo valor vai ser 35, porque eu vou utilizar os 30 mais os R$5 que é apresentado, e é esse preço que nós utilizamos para atingir o resultado máximo da empresa, que seria realmente chegar num valor que atenda à expectativa do que? Relacionado à pesquisa que foi apresentada. Utilizamos todos os nossos dados, fizemos a nossa análise gráfica para saber como isso ele pode ser demonstrado realmente. Eu cheguei no resultado que era 5. Como ele estava sendo vendido a 30, somo os 5, eu chego a 35. Esse valor é um valor que eu vou conseguir vender, que vai atender à expectativa da fórmula, que é um resultado que provém lá de uma pesquisa de mercado que já foi adiantado pelo dono da empresa e eu consigo realmente determinar essa informação. Percebam que o meu A ele era negativo. Quando eu tenho essa informação, eu já consigo analisar, fazer uma análise gráfica mentalmente. Eu sei que a minha concavidade vai ser voltada para baixo quando o A é negativo e assim a gente chega na resolução dessa nossa SP.
Nosso momento de interação, vamos com mais um exercício para que você possa fazer a análise e também retirar as suas conclusões conforme essa resolução, e também você pode imaginar outros dados também com base no que vai ser apresentado. Vamos ao nosso enunciado. Eu tenho aqui, olha, o lucro da venda de uma empresa é determinado produto aqui, é dado pela função. Nós temos lucro de Z é igual a menos 4Z ao quadrado mais 100Z menos 80, onde Z representa o número de produtos vendidos. É o lucro em reais. Determine aqui a quantidade de produtos que devem ser vendidos para obter o lucro máximo. Olha aqui, ó, novamente, o meu A é negativo. Professor, para um pouco aqui para você fazer a análise das informações. Envie as suas dúvidas. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta e agora na resolução que tinha que fazer uma análise, e aí gerou também uma pergunta aqui do nosso aluno. A gente vai responder isso para vocês, professor Valdeci, porque, por exemplo, só utilizou o x do vértice e não utilizou o y do vértice. Excelente pergunta, obrigado aí pela sua participação. Deixa eu mostrar para vocês esse resultado, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, na resposta da minha atividade, nesse caso, nós utilizamos lá 4Z menos 100Z. Primeiro a gente encontra a delta. Eu faço o meu passo a passo, lembrando que o A é igual a menos 4, o B vai ser igual a 100 e o C é igual a menos 80. Eu substituo esses dados aqui, encontro o delta, que é quanto? 8.720. E agora eu vou pegar esse valor de 8.720 e vou colocar dentro do as informações do x do vértice e y do vértice, porque ele quer saber ponto máximo e ponto mínimo. Se ele fizer o y do vértice, já para a gente tirar a dúvida, no caso aqui eu preciso só fazer o x do vértice. Se eu utilizar o y do vértice, eu vou fazer delta dividido por 4A, eu vou chegar no total de 545. Porém, se eu utilizar o valor máximo, que é o x do vértice, eu vou chegar aqui no valor de 12,5. Senhor, mas prova isso para a gente para ficar interessante. Olha lá. Se eu pegar minha função quadrática aqui e no lugar do z eu colocar o 12,5, que é a nossa resposta. Por quê? Porque se eu colocar aqui no lugar do x e fizer toda a minha resolução, eu vou chegar em 545. Quer dizer, o meu lucro máximo aqui vai ser de 12,50. Porém, a quantidade vendida será 545. Então, ele traz essas duas informações que vai fazer parte do nosso gráfico. Ah, professor, mas lá na resolução do preço, também na resolução do preço, o que acontece? A gente determina que o boné pode ser vendido a R$5. Se eu utilizo o y do vértice, eu encontro o outro valor que faz parte dos dados, que seria 72.500, por exemplo, que seria um valor que faz parte do meu y do vértice. Com base nisso, eu já consigo determinar que toda vez que ele pedir o valor máximo, eu vou utilizar
o x do vértice e a gente resolve a nossa situação problema. Muito bem, agora nós vamos fazer uma recapitulação aqui, nós vamos rever os conteúdos que nós tratamos de uma forma um pouco mais detalhada aqui, cada tópico que foi apresentado para vocês aqui. Vamos analisar já o nosso primeiro dado. Primeira informação é o que vem a ser essa função afim. E a gente vai relembrar os dados de função afim, para você saber que toda vez que eu trabalho com uma função afim, eu estou pensando em dados que vai gerar um gráfico que ele vai ter um formato de uma linha reta. Dentro das informações dessa função afim, nós podemos perceber que a fórmula vai ser ax mais b, em que a vai ser o nosso coeficiente angular e o b vai ser o nosso coeficiente linear. E dentro desses dados, é claro, a gente vai precisar de um enunciado que vai trazer informações e a gente vai substituir por cada dado que vai ser apresentado, nós vamos gerar um gráfico. Esse gráfico ele pode ter uma forma crescente ou pode ter uma forma decrescente também. Através dele, eu posso mostrar o lucro dessa empresa, em qual momento ela tem o seu ponto de equilíbrio, em que ela não tem lucro nem prejuízo. Trabalho essa sazonalidade, eu sei em quais meses eu consigo determinar quando esse lucro está acontecendo. Faço uma relação entre o custo, a receita e o lucro e mostro isso através dos nossos gráficos. Outro item também, para verificar, vamos lá para mostrar para você, que foi a nossa função quadrática. Vamos ao quadro. Função quadrática. Dentro dessa função quadrática, nós entendemos que a função quadrática ela tem uma particularidade. A gente vai diferenciar isso da função afim, que a função quadrática ela vai gerar o quê? Uma parábola. Essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para baixo ou uma concavidade voltada para cima. Isso vai depender das informações do meu A. Quem que é o A? Função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse ax ao quadrado é o meu coeficiente A. É ele que vai determinar se essa parábola, para onde essa concavidade vai ser apresentada, se é para cima ou se é para baixo. Para resolver as informações que é relacionadas à função quadrática, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que seria a fórmula de resolução simplificada quadrática. Chama de fórmula de Bhaskara ali, que é uma fórmula que seria menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2a's. A gente pode separar essa fórmula também para encontrar o discriminante. A gente precisa também trazer outras informações. Para encontrar o discriminante, é o delta, aquele que vai ficar ali dentro da nossa raiz, e aí eu posso mostrar passo a passo como isso vai ser apresentado para vocês. Tudo bem? E essa seria a nossa equação de segundo grau, chamada de função quadrática. Utilizo a nossa fórmula de Bhaskara para resolver. E aí, é claro que dentro desse gráfico eu tenho outras possibilidades. Até isso vai ser uma coisa que, quando a gente pensa que o método quantitativo ele pode ser utilizado para várias disciplinas, um exemplo da economia, se a gente pensar numa bolsa de valores, por exemplo, vocês percebem que dos dados que são utilizados para verificar o gráfico de desempenho de uma reta seria o gráfico de Gauss, que alguns analistas financeiros eles utilizam essa informação para verificar quando essa ação ela pode subir, quando ela pode cair, qual é esse movimento que ele pode ser apresentado. A gente utiliza as informações do métodos quantitativos. E o último item que a gente verificou, deixa eu mostrar para vocês, vamos ao quadro, que seria o máximo e o mínimo de uma função quadrática. Esse máximo e mínimo realmente ele está relacionado às informações lá da função quadrática. A gente pensa no gráfico e aí se eu tenho essa concavidade voltada para baixo, eu tenho ponto de máximo. Quando eu tenho a concavidade voltada para cima, eu vou ter o meu ponto de mínimo. Sempre lembrando, é claro que vai ter um enunciado que vai ter que embasar todas essas informações. Aí a orientação para você é rever a nossa aula, ela está toda cheia de detalhe, e se você tiver alguma dúvida pode enviar para o professor, a gente vai conversando sobre isso. Interessante realmente é a prática disso que vai levar à perfeição e depois a gente vai entender a importância realmente desses gráficos, principalmente para as tomadas de decisões. Um grande abraço para você e bons estudos.